Então, nós não temos o respiro nessa maquete por uma razão muito simples, né? A gente vai inclusive colocar um vídeo de uma simulação que foi feita comparando o funcionamento do respiro, tá? Com o exaustor aqui ou o cicloar numa situação sem vento, ou seja, por que isso? Porque o cicloar ele tem um princípio, né, que a gente mostrou na aula 53, se você quiser voltar lá, a gente fez uma demonstração com a maquete, mostramos tudo isso, né? Ele funciona com a brisa. Então, quando há circulação de ar, ele forma aquela circulação de ar dentro dele, aquela pressão negativa que acaba sugando o ar de dentro do silo para fora, né? Então, consegue remover aquele bolsão de ar quente, né? Que é o problema, né? E aí a gente fez o seguinte, então eu desafiei lá o pessoal, o time da Cicloar, olha, eu quero que vocês simulem para mim, né, um cicloar funcionando num silo sem vento, ou seja, o estático, o ar parado, como é que funcionaria, como é que ele se comportaria sem vento comparado com o respiro. E o resultado é esse que você pode ver aqui na tela, tá? Então, como você pode acompanhar na tela aqui, na simulação, você pode ver o seguinte, né? O calor ele não consegue abandonar o interior do silo através do respiro, tá? E mesmo sem vento, você consegue perceber que há exaustão, tá? Por meio do cicloar. Então, qual é a razão, né, de nós termos montado essa maquete aqui sem respiros? Justamente por isso. Porque o respiro, na verdade, ele não consegue cumprir o papel, né, para o qual ele está proposto ali de fazer uma exaustão natural, tá? Ele funciona apenas no caso de haver aeração forçada. Então, para que o respiro seja funcional, tem que ter aeração. Você tem que ter o ar, tem que estar sendo pressionado, tem que ter pressão, tem que ter um ventilador tocando, rodando, né? Naturalmente, o ar aquecido que está dentro do silo, ele não sai para fora pelo respiro. Diferente do cicloar, né? Diferente do exaustor, né? Então, a gente colocou nessa maquete, né, apenas o cicloar por conta disso, para defender aqui de certa forma também um novo conceito, né? E aí você vai perguntar, tá, mas e qual é a razão dessas entradas de ar aqui, dessas áreas vazadas, né? Para que a gente está colocando isso? Pensando no funcionamento do cicloar, né, que quando ele, vamos dizer, pensando na brisa agora, né, ele faz aquele movimento, ele suga o ar de dentro do silo, ele tira aquele ar de dentro do silo para fora. Para que isso ocorra de uma maneira adequada, ele precisa do quê? Ele precisa que tenha entradas de ar em outro ponto. Então esse ar tem que ser renovado, né? Para que o cicloar consiga extrair o ar de dentro do silo, precisa ter outro ponto de entrada de ar. Atualmente, né, se forma um conjunto ali, vamos dizer assim, entre respiro e cicloar. Então, quando o cicloar atua, né, ele gera aquela pressão negativa, ele consegue extrair o ar aquecido de dentro do silo para fora, e essa renovação ocorre entrando o ar novo, né, o ar em temperatura mais baixa, né, ar ambiente, pelos respiros do silo, ou então nesse caso aqui, quando não há respiros, pela área aqui que a gente poderia ter uma área lateral no cilindro do silo, onde que permita esse tipo de ventilação. Então aqui na verdade a gente está, além de fazendo uma maquete, a gente está abordando um conceito um tanto diferente, né? Então em vez de você ter o respiro tradicional em cima do silo, você poderia ter na borda superior do silo uma pequena área, né? Isso poderia ser muito pequeno, mas que fosse ventilável, né? Aqui obviamente pela proporção da maquete aqui está bem grande, né? Mas poderia ser uma área ventilável muito pequena, de repente aí 5 centímetros ao longo da circunferência do silo, né? Onde fosse ventilável e que permitisse essa troca de ar. E aí o cicloar conseguiria cumprir o papel dele de fazer a exaustão, de remover aquele bolsão de calor, e ele ainda serviria como um respiro, né? Mesmo numa condição sem vento, aquele ar aquecido conseguiria sair de dentro do silo e promover a renovação através das entradas que você tem nesse ponto aqui. Então, aqui na maquete a gente ainda montou o chapéu em 2 andares, então ele se separa, né? Então aqui na maquete ainda você consegue, tem mais uma área, né? Então poderia se trabalhar com esse conceito também, ou só na lateral, e assim você teria o que? Um silo onde você teria todos os equipamentos funcionais, né? E você teria um ganho de performance muito maior comparado àquilo que se propõe o respiro atualmente, tá?
Então, além disso, outra questão, né? Hoje, geralmente os respiros eles são colocados bem na lateral, né? Porque isso já tem uma relação com a aeração. Então, quando você liga a aeração, obviamente o ar, o maior volume de ar vai estar nas laterais, né? Então é ali onde sai a maior quantidade de ar. Mas o ar quente faz o que? Ele se aquece e ele sobe, ele se acumula na parte superior do silo, tá? Então tá aqui em cima, né? Então é muito importante que tenha possibilidade de ter renovação de ar aqui nessa parte superior, tá? Então por conta disso que a gente montou dessa forma.